Olá, vamos começar agora mais um conteúdo sobre o MyBI PC Sistemas. Nessa parte agora nós vamos estudar a parte de critérios. Critérios pode-se entender também como filtros, como aplicar filtros na informação. Então, por exemplo, vou criar uma nova tabela cruzada. Nessa tabela cruzada eu vou colocar a informação então de vendas por RCA. Então vou colocar aqui a descrição RCA dentro da dimensão RCA. E vou colocar a medida de faturamento valor total. E vou buscar os dados. Então, está aqui o faturamento dos meus RCAs. Eu vou ordenar essa por ordem decrescente, para ficar do maior para o menor. E agora eu tenho várias opções de filtros, ou critérios. Quando eu venho aqui no item critérios, aqui na minha barra lateral da esquerda, eu tenho aqui duas opções de critérios. Eu tenho os critérios globais e eu tenho os critérios locais. Qual a diferença entre eles? Nos critérios globais, eles são aplicados para todas as tabelas ou objetos que estão dentro da minha área de trabalho. Os critérios locais, eles são aplicados apenas para uma tabela específica. Vejamos como que funciona. Por exemplo, eu vou vir aqui. Então, eu tenho aqui uma tabela de maneira geral, todo o meu faturamento, e eu quero colocar um critério, quero ser mais específico. Então, vou clicar aqui no botão adicionar. Quando eu falo de critérios, eu estou falando de dimensões. Eu sempre aplico o critério através de dimensões, então de algum dado cadastral. Não é critério sobre o valor. Então, se eu quero excluir aqueles RCAs que estão com a venda abaixo de X valor. Isso aqui não é no item critérios, é em outra opção que eu vou demonstrar no próximo vídeo. Então, aqui eu tenho uma opção aqui de nota de saída. Estou falando de faturamento, não estou falando de saída. Eu vou colocar aqui a condição de venda. A condição de venda são aquelas condições que a gente vê lá na rotina 316 do Intor. Tipo 1, tipo 5, tipo 10. Então, eu vou colocar aqui a tipo 1, que é a venda mesmo, que é o faturamento mesmo, sem bonificação, sem nenhuma transferência e outros tipos. Então, vou clicar aqui no botão OK. Então, está aqui o meu critério. Vou clicar no botão OK novamente. Perceba que o total da minha venda, sem esse critério, é de 50.029. Então, vou clicar aqui mais uma vez. Vamos ver se vai mudar o valor. Ó, já caiu um pouco o valor, porque eu excluí dessa minha tabela aquele tipo de venda que não é a venda final, que é a venda, vamos dizer assim, normal, que é a venda de mercadoria de revenda, sem bonificação, sem transferência. Bom, isso eu coloquei de maneira global. Então, eu vou ensinar um item aqui que é o duplicar tabela. Vou clicar com o botão direito sobre o título dessa tabela, vou na opção Novo Objeto e vou duplicar. O que essa opção faz? Ela copia, ela cria uma nova tabela exatamente idêntica à tabela anterior. Só que nessa nova tabela, eu vou tirar aqui então a informação do RCA e vou colocar aqui a informação do produto. Olha só. Então, agora, quando eu buscar os dados, eu tenho aqui então perceba que as tabelas elas são idênticas. Eu tenho aqui os mesmos valores, certo? Só que eu mudei aqui a dimensão. Eu vou colocar agora uma tabela ao lado da outra. Quando eu clico em cima do título, seguro e movimento o mouse, aparecem essas setas onde eu posso posicionar a minha tabela. Vou posicionar a tabela aqui, eu coloco o mouse em cima da setinha para o lado que eu quero, então aqui para o lado da direita. Ela vai ficar um pouco mais escura e aí nessa hora eu solto o mouse e aí a tabela fica uma do lado da outra. Olha só que interessante. Agora, olha só o que eu vou fazer. Existe um atalho para eu colocar os critérios globais. Quando eu venho aqui em dados originais, eu vou vir aqui, por exemplo, na minha parte superior da tabela, eu tenho um item aqui chamado filial. Então, quando eu venho aqui na minha filial, eu clico com o botão direito, em cima da dimensão que eu quero, do atributo da dimensão que eu quero, botão direito em cima da descrição filial, vai aparecer o campo
uma barra de opções, e aí nessa barra de opções eu vou selecionar o botão adicionar à barra de critérios. Quando eu adiciono a barra de critérios, aquele filtro que eu colocaria de maneira global, no caso aqui da filial, agora ele aparece aqui em cima para mim como um atalho. Então, eu posso vir aqui, clicar nessa setinha, escolher a filial que eu quero, marco a opção, confirmo e pronto, olha só. Agora, essas informações têm dois critérios globais. O critério da filial, que eu coloquei através do atalho aqui superior, da barra de critérios, e da condição de venda tipo 1, que é a nota de saída ali, aquela nota que é de venda mesmo. Eu posso adicionar quantos atalhos eu quiser. Por exemplo, é muito comum nós colocarmos aqui na barra de critérios o atalho da data. Então, eu pego o botão direito aqui em cima da drill data, adiciono a barra de critérios e agora aqui em cima eu tenho um atalho onde eu posso selecionar uma data específica. Então, por exemplo, abro aqui o ano de 2016 e vou selecionar o mês de março. E mando aplicar. Pronto, agora nessas duas tabelas eu tenho quanto cada RCA faturou no mês de março e quais produtos eu vendi durante o mês de março e o valor faturado de cada produto. Eu posso ainda selecionar aqui um RCA e aí eu vou ver a lista de produtos daquele RCA. Existe ainda também um critério que a gente chama de critérios locais, que ele é aplicado apenas para uma tabela específica. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou nessa tabela aqui, eu vou adicionar um critério local do supervisor. Então, vou vir aqui dentro de RCA, descrição supervisor, e aqui essa tabela será do Pires Barbosa, do supervisor Pires Barbosa. Ok? Então, ó, o valor diminuiu um pouco, diminuiu a minha lista de RCAs. Então, eu coloquei um critério só do Pires, essa tabela aqui é só do Pires. Eu vou duplicar essa tabela, então, novo objeto, duplicar. Agora, vai ser outra tabela idêntica, tá vendo? Então, duas tabelas aqui, uma do Pires, as duas tabelas do Pires. Eu vou colocar a tabela aqui abaixo, uma da outra. Só que agora, nessa tabela de baixo, eu vou mudar o critério. Em vez de ser o Pires, eu vou selecionar o outro supervisor. Então, clico em cima do nome do critério que eu já tenho, no caso aqui do Pires Barbosa, desmarco o Pires e marco a Beatriz. E clico no botão OK. E aí, olha só, agora eu tenho duas tabelas, uma do supervisor Pires, a tabela superior, e a tabela inferior da Beatriz. E aqui do lado direito eu tenho a tabela de produtos. Como que nós vamos identificar essas tabelas? O ideal é que a gente renomeie, que troque o título das tabelas para a gente poder identificar. Então, você clica em cima do título da tabela que você quer modificar, vá até o item Propriedades, clique no item Título e Explicação. E aí, no campo Personalizar, você pode selecionar, então, e escrever o nome que você achar melhor. Então, vou escrever aqui Supervisor Pires Barbosa. Ok. Ali, o título da tabela foi alterado. Vou alterar aqui da tabela de baixo. Clique em cima do título dela, vou no item Propriedades, Título e Explicação. No campo Personalizar, eu escrevo aqui Supervisora Beatriz. Clico no botão OK. Pronto, já alterei o título da tabela. Eu vou colocar o título aqui, então, na tabela de produtos, onde eu vou escrever, então, faturamento por produtos. Clico no botão OK. Pronto, agora eu tenho três tabelas, onde as três tabelas estão sendo aplicados três filtros globais, três critérios globais, onde eu tenho a data de faturamento igual a março, a filial igual a filial 1 e a condição de venda igual a 1. A data e a filial foram aplicados através da barra de critérios. A condição de venda foi aplicada através do botão adicionar aqui dentro do item critérios globais. E agora, para cada tabela de RCA, eu tenho um supervisor diferente, onde eu tenho o supervisor Pires Barbosa, na tabela superior,
e a supervisora Beatriz na tabela inferior. Se eu clicar aqui em cima de algum produto, por exemplo, fermento em pó 2 kg, eu vejo agora o quanto cada supervisão vendeu de fermento em pó e quanto cada RCA dessa supervisão vendeu daquele produto. Olha só que interessante, o tanto que é prático e o tanto que é legal você trabalhar com esses critérios. Eu sempre recomendo você trabalhar com critérios. Eles vão deixar a sua análise mais prática, uma análise mais que você vai conseguir visualizar a informação de uma maneira mais clara. Aqui na parte superior, onde tem a data, olha só o tanto que é simples você mudar toda a sua análise pela data. Ó. Basta eu selecionar um mês diferente ou uma data diferente. Quando eu mandar aplicar, pronto. Está aqui, ó, a minha análise do mês de fevereiro agora completa. Imagine você com uma análise como essa. No primeiro dia útil do mês seguinte, você seleciona, por exemplo, finalizamos o mês de março. Você vem aqui no dia 1º de abril, você pode vir aqui e selecionar o mês de março e você já vai estar com a análise consolidada das vendas de cada supervisor e de cada produto. Realmente deixa a sua análise de uma maneira bem mais prática, de uma maneira bem mais profissional, né? E aí você tem a sua análise, você pode mudar também a filial, você pode selecionar um dia específico, então posso vir aqui, selecionar, por exemplo, aqui o dia 15 de março, e verificar o quanto cada supervisão vendeu em um dia específico. Então, é muito prático, é muito interessante você usar o item de critérios. E agora, vamos salvar a nossa análise. Então, vou salvar dentro da minha pasta, e essa aqui eu vou chamar de critérios. Então, é isso. Até o próximo vídeo.